Bom, pessoal, dando continuidade à nossa matéria aqui, está na página 50 para vocês. Tem duas relações importantes, tá? Que o autor ele elenca, tá? São relações de parte de trigonometria. No caso, na página 48, lá embaixo, fala o seguinte: duas relações importantes. Observe o triângulo retângulo ABC, cujos lados medem A, B e C, e os ângulos agudos medem A, que no caso é o ângulo beta e alfa, tá? Para o ângulo agudo de medida alfa, temos o que acontece? Ele nada mais é que ele quer demonstrar a relação de como se acha cosseno, seno e tangente, tá? Vamos lá para o quadro, tá? Aqui eu fiz o triângulo retângulo, tá? E aqui eu botei, aqui tem o ângulo retângulo, ângulo alfa e ângulo beta. A relação que eu fiz foi em relação ao ângulo alfa, para esse ângulo aqui. O que vem a ser o seno? O seno, na realidade, aqui nós temos o triângulo retângulo, tem um ângulo reto aqui, ângulo alfa, ângulo beta, a hipotenusa eu chamei de A, os catetos eu chamei de B, outros chamei de C. Se for em relação ao ângulo alfa, quem vai ser o seno? Vai ser cateto oposto, ó, esse aqui está oposto em relação ao ângulo alfa, tá? Oposto em relação ao ângulo alfa sobre a hipotenusa, que está bem aqui. O cosseno, na realidade, é quem? Em relação ao ângulo alfa, que é o que? Cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é o A. E a tangente, que é o que? É o seno sobre cosseno, que na realidade é o que? Cateto oposto, né? Sobre cateto adjacente. Se fosse em relação a esse ângulo aqui, ó, como seria o nosso seno? Nosso seno seria cateto oposto, seria B sobre a hipotenusa, que é o A. E como seria o nosso cosseno? Seria que cateto adjacente, seria o C sobre a hipotenusa, tá? Que é o A, tá? Então, tudo você, quando for fazer, achar seno, cosseno e tangente, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é o ângulo, a posição do ângulo. A posição do ângulo que vai dizer quem é o seu cateto oposto, quem é o seu cateto adjacente. Sempre lembrando quem? Que o oposto, o cateto oposto, sempre está oposto quem? Ao ângulo procurado. E o adjacente aquele que está sempre quem? Vizinho ao ângulo procurado. Aqui eu pus as relações, né? Seno, cateto oposto da hipotenusa, cosseno, cateto adjacente da hipotenusa, tangente sobre o seno sobre o cosseno, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Aí aqui tem uma outra relação. Vejamos, a primeira relação fundamental da trigonometria. Primeira RFT, que temos o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado que é igual a 1. Como que eles chegaram a essa confusão? Olha só, se cosseno ao quadrado, o que é o cosseno? Cosseno não é B sobre A? B sobre A elevado ao quadrado. Mas e o seno? C sobre A. C sobre A elevado ao quadrado. Continua igual a 1. Continuando. Aqui eu abri, né? Porque B multiplico 2 e o A multiplico 2. O C multiplico 2 e o A multiplico 2. Então, sobre B ao quadrado sobre A ao quadrado. Mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Você vai tirar o MMC, né? Se você colocar aqui, ficou feito B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Por quê? O denominador, eles são o quê? São iguais, tá? O denominador, eles são iguais. Então, por isso ficou B ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, que é igual a 1. O que acontece? Você pode ver produto do meio igual dos extremos aqui, vai ficar o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se você olhar, caímos no Pitágoras, né, que é a hipotenusa ao quadrado, mais a soma dos catetos ao quadrado. Aqui, olha só, né, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, que é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ou então, se você ainda quiser não chega logo nessa parte aqui, você pode fazer o seguinte, tirar o MC, vai ficar B mais C ao quadrado sobre A ao quadrado, que é igual. Ou se você tirar o MC de 1, vai ser A elevado multiplicado por entendeu? A ao quadrado sobre A ao quadrado. Simplificando vai dar o quê? Vai dar o próprio 1. Né? Se você corta, dá o próprio 1, então você corta aqui, ó, os denominadores, você volta para quem? Volta para Pitágoras, né? Ó, cortando aqui, ó, olha só. Você volta para Pitágoras, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a quê? A ao quadrado, tá? Então essa aí é a nossa demonstração aí, tá na página 48. Já na página 50, tá? Eu vou divulgar o gabarito comentado do exercício número 1 e fiz o exercício número 2 para vocês. O que trata do exercício número 2? O exercício número 2 trata do seguinte: calcule o valor da expressão. Aí ele dá a expressão lá, cosseno de x mais 2 vezes cosseno de 2 vezes x mais 3 vezes cosseno de 3x sobre 3 vezes seno de x mais 2 vezes seno de x, 2 vezes seno de 2x mais seno de 3x. Agora que venha o que ele realmente quer. Na realidade, o pulo do gato que ele fala para você. É tanto x, tanto seno, tanto cosseno que acaba confundindo. Mas na realidade ele fala o seguinte: para x,
para x, que é π sobre 2. Então, ele fala o seguinte, todas as vezes que você tiver o x, você vai substituir por π sobre 2. Ó, aqui não tem x, vai ser π sobre 2. Aqui não tem x, é π sobre 2. Aqui não tem x, π sobre 2. Aqui não tem x, π sobre 2. Aqui também não tem x, π sobre 2. Aqui também tem x, π sobre 2. Tranquilo? Aí vem aqui, ó, cosseno vezes, né, x, π sobre 2, mais 2 vezes cosseno de 2 vezes, né, x, π sobre 2, mais 3 vezes cosseno vezes 3 vezes, né, x, π sobre 2. Dividido por 3 vezes seno, quanto é, né, x, π sobre 2, mais 2 vezes seno de 2 vezes x, π sobre 2, mais seno vezes 3 vezes x, que é π sobre 2. Agora, o que acontece, gente? Lembrando do círculo trigonométrico, lembra? Que tem, aqui tem as variações, onde o raio no círculo trigonométrico vale 1, certo? E sempre no sentido anti-horário, né? Aqui, ó, então vamos lá. Tá vendo aqui o círculo trigonométrico do cosseno? Olha só, o cosseno, quando ele for 0 grau, quanto que vale o meu cosseno? Lembrando que a variação do cosseno é quem? Na horizontal, que vai de 1 a menos 1, certo? Porque o raio máximo na circunferência trigonométrica é sempre 1, certo? E como é no sentido anti-horário, ele vira para cá, ó, para cá, o que acontece? 2π, 0 grau ou 2π, que é 360 graus, tá? Esse 2π está daqui, tá em radiano. Aqui, quando for aqui 90 graus, ou π sobre 2 em radiano. Por quê? Π na trigonometria é 180. 180 dividido por 2 deu quanto? Deu 90 graus. Tá? Então, tem 90 graus ou π sobre 2 radiano. Aqui o quê? 180 graus, totalmente π, porque aqui π na trigonometria é 180 graus. 270 graus é quem? 3π sobre 2, porque 3 vezes 180 dá 540. Dividido por 2 é o quê? 270 graus. Agora, o que é importante para vocês terem em mente? A variação do cosseno na horizontal, ele vai de 1 a menos 1. Então, acontece, quando tiver 2π, ele vai valer 1, certo? E quando tiver 90 graus, ou π sobre 2, vale 0. Quando tiver 180 graus, ou somente π, vale menos 1. Ou quando tiver 270 graus, ou 3π sobre 2, o valor é 0. Tá? Isso é super importante, que nós vamos aplicar aqui. No seno é o seguinte, a mesma coisa, só que a variação do seno é na vertical. Ó, a variação do seno é na vertical. E os valores permanecem o mesmo. 0 grau ou 2π radiano, 90 graus ou π sobre 2 radiano, 180 graus ou somente π, 270 graus ou 3π sobre 2 radiano. Tranquilo? A variação 90 graus vale 1 e 270 graus vale menos 1. E o 0 grau ou 360 graus vale 0 e 180 graus ou π vale 0. Lembre sempre desse detalhe, tá? Isso no seno. É só você lembrar aqui o seguinte, no cosseno vai de 1 a menos 1 e no seno que é em pé vale de 1 a menos 1. Gravou isso, acabou o problema. Vamos retornar para o nosso exercício número 2. Agora, o que eu tenho ali, gente? É só substituir valores, e não tem muito mistério. Olha só, cosseno vezes, quanto que é π sobre 2 de 90 graus? É. E quanto que vale 90 graus no cosseno? 0. Ó, 0. Mais 2π. Quanto que é π sobre 2? Π sobre 2, a π sobre 2. Mas o que eu posso fazer aqui antes de dizer minha resposta? Eu não posso simplificar que 2 vai ficar 2π dividido por 2? Ficou somente π, ficou 180 graus. Quanto que é 180 graus? Né? Menos 1. Menos 1. Tá? Mais 3 vezes cosseno. Quanto que é 3π sobre 2? 270 graus, porque 3 vezes 180, 540, dividido por 2, 270 graus. Quanto que vale 270 graus no cosseno? 0, 0. Dividido por 3 vezes seno de π sobre 2. Π sobre 2, seno de π sobre 2, que é 90 graus. Quanto que é o seno de π sobre 2? 1 daqui. Mais 2 vezes o seno de π sobre 2. Posso cortar aqui, não posso, que seria 2π sobre 2, corta, ó. Porque somente π. Quanto que é o π? 130 graus. Quanto que é o seno do π? Seno do π é quanto? 0. 0 aqui. Mais seno de 3 vezes π, 3 vezes 180, 540, dividido por 2, 270. Quanto que é o seno de 270? Menos 1. Menos 1. Viu? Agora é só resolver, ó. Aqui vai dar 0, mais 2 vezes menos 1 deu menos 2, mais com menos, aqui, tá vendo? Repetir-se mais aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 vezes nada, nada. Dividido por quê? 3 vezes 1,
3. 2 vezes 0, 0. Mais. Seno vezes menos 1, menos 1. Aqui o mais com menos, menos 2. 3 mais nada, nada. Mais com menos, 3 menos 1, 2. Menos 2 dividido por 2 deu quanto? Menos 1. Essa aqui é a minha resposta. Tá, gente? Então, o que acontece? Olhando somente para isso, assusta. Quando você substitui isso aqui, começa a clarear. Você tendo domínio do círculo trigonométrico, você resolve qualquer questão. E uma coisa que não é fácil, não é difícil decorar, não. É bem tranquilo, tá? Você bate os olhos, você vê que a variação é só cosseno horizontal, seno vertical. E os valores é sempre 1, menos 1. 1, menos 1. Não muda muito. Já na letra número 3, ele fala o seguinte: determine para quais valores de m a igualdade de seno de alfa é igual a 2m menos 3 dividido por 5, seja possível. Gente, quanto que vai ser possível variação no seno? Variação no seno vai ser possível quando tiver o quê? De 1 a menos 1. Seno não vai de 1 a menos 1? Então, vou ter aqui, ó, a variação do seno é de quem? É de 1 a... de menos 1 a 1, né? Ó, isso aqui, ó, a variação do seno. É só você aqui botar, ó, de menos 1 menor ou igual ao seno do alfa, do ângulo, que é esse aqui, menor ou igual a 1. Vem aqui, você vai fazer o seguinte, ó, vai fazer primeiramente essa parte aqui, ó, tá? E depois vai fazer essa parte aqui, vai resolver a expressão normal, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá? Aí tá aqui, ó, menos 1 menor ou igual a 2m menos 3 dividido por 5, produto dos meios igual dos extremos, menos 5, certo? Menor ou igual a 2m menos 3, menos 5, passo o 3 para lá, que é menos vai mais 3, menor ou igual a 2m, menos 5 mais 3, coloquei, menos 2, menor ou igual a 2m, está multiplicando, passo dividindo, menos 2 dividido por 2, menor ou igual a m. Então, o valor de m ficou menos 1, menor ou igual a m. Tá? Então, vamos lá. Do outro lado, esse 2m menos 3 menos 5, que é maior que 1. 2m menos 3 mais 5, maior que 1. 2m menos 3 mais 5. Produto dos meios igual dos extremos, né? 5 vezes 1, 5. 2m maior ou igual a 5. Passo menos 3, que está aqui negativo, passo para cá positivo, ficou o quê? Mais 3. 2m igual maior ou igual a 8. m igual maior ou igual a 8 dividido por 2. m igual maior ou igual a 4. Tranquilo? Vai pegar o quê? Então, o m está no meio, ó. Não é o valor disso aqui, ó. O valor do seno de m. É o que, ó. M fica no meio, ficou menos 1. Que esse aqui, ó, que eu achei menos 1 menor que igual a m, menor ou igual a 4. Isso aqui é a resposta. Agora, então, vai ser possível, quanto menos 1 for maior, quando o m for maior que menos 1, então a resposta, o seno do alfa de 2m menos 3 dividido por 5 é possível quando o m for maior que menos 1 e for menor que 4, né? Sempre que a abertura do ângulo é para o lado do maior. Então, m, tá, a boquinha está para o lado do m, então m maior que menos 1, tá? m maior que menos 1 e 4 maior que m. Então, você lê assim, a resposta, quando será possível, quando o m for maior que menos 1 e for menor que 4. Essa é a nossa resposta no exercício número 3, tá bom?